livros. Desejo que esteja tudo bem com todos. Hoje eu estou muito empolgado, estou bem empolgado porque o nosso dedinho de prosa é sobre uma das personagens mais conhecidas, mais carismáticas, que veste uma camisa polo, ou como se fala lá em Portugal, lá na terrinha, fato de golfe. Ele tem um alto topete no cabelo, estilo Elvis Presley. Em suas aventuras pelo mundo, tem sempre a companhia de seu Fox Terrier branco, inteligente e guloso chamado Milou, que salva a personagem de diversas armadilhas em quase todas as histórias criadas pelo famoso cartunista belga Hergé. Vocês já sabem sobre quem será o nosso dedinho de prosa? As pistas estão em evidência. Tantan, ou em português brasileiro, Tintim. Mas antes do nosso dedinho de prosa sobre Tantan, é uma pergunta que eu vou só responder no final do vídeo. Vocês sabem qual foi o primeiro país do mundo a publicar fora da Bélgica? Óbvio, pois o Tantan nasceu na Bélgica. Os livros dessa personagem maravilhosa? Só vou responder no final. Com ele nós aprendemos história, geografia, geopolítica em um mundo bipolarizado e influenciado por grandes superpotências no período da Guerra Fria. E foi através do seu grande autor que nós aprendemos muito. E vocês já sabem, vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus filhos, mostrar para eles Tantan, familiares e amigos, e acessar todos os nossos conteúdos no Instagram, @Sobrevivência em Livros. Sobreviventes, com mais de 350 milhões de cópias dos álbuns vendidos, as aventuras de Tantan, criada pelo roteirista belga Georges Remy, ou simplesmente Hergé, é uma das séries de histórias em quadrinhos ou bandas desenhadas europeias mais famosas e populares do século XX. As histórias de Tantan foram traduzidas para mais de 110 idiomas oficiais e até diversos dialetos dos 5 continentes. Além disso, foram adaptadas várias vezes para cinema, televisão, incluindo uma série de desenhos animados e também teatro. O jovem herói é um repórter correspondente belga, Tantan, que nasceu em 10 de janeiro de 1929. Os desenhos misturam personagens com proporções exageradas e cenários universo realista. E, às vezes, fantástico, repleto de personagens com traços bem definidos de caráter. Quem é bom, quem é mal. As histórias apresentam diversos gêneros literários, como histórias de espionagem, investigações policiais, mistério, ficção científica, aventuras em selvas da Ásia e da América Central, e em savanas da África, ou em geleiras da Noruega, do Polo Norte e também do Polo Sul, e fantasia, mas sempre recheadas de humor, ironia, sátira, suspense, ação e propostas de reflexão sobre a sociedade do período quando foram escritas. A Guerra Fria. É importante não nos esquecermos deste período e que o mundo era totalmente diferente do que temos hoje. Era totalmente diferente. E não havia o politicamente correto. E como eu sempre gosto de responder, quem é o autor? O seu pai, o cartunista belga Georges Remy, que viveu entre 1907 e 1983, conhecido como Hergé,
nasceu em uma família muito modesta dos subúrbios de Bruxelas, capital da Bélgica. De acordo com uma lenda urbana, desde muito criança, George gostava de desenhar e se destacava entre os amigos, colegas da escola e em seu grupo de escoteiros. Quando tinha 17 anos, criou um pseudônimo a partir das iniciais de seu nome, pelo qual ficaria famoso para sempre. Hergé, R de Remy, seu sobrenome, G de George, para fazer uma publicação numa revista. Por isso que ele criou esse pseudônimo. Depois, ele passou a colaborar em pequenas revistas e jornais de Bruxelas, até que, 96 anos atrás, em 10 de janeiro de 1929, um periódico publicou os primeiros cartoons de sua história, As Aventuras de Tintin na Terra dos Soviéticos, ou Sovietes, que teve grande sucesso, foi um boom. Hergé é um dos primeiros autores de língua francesa a usar o estilo norte-americano de quadrinhos com balões de fala, sendo aclamado como o pai dos quadrinhos europeus. Entre as histórias mais importantes, se destaca a obra-prima da década de 1930, Le Lotus Bleu, ou o Lotus Azul. E depois vou mostrar-lhes este livro em língua francesa, em francês, original em francês, para vocês. Só depois, aguardem, aguardem. Naturalmente, a partir de então, sua fama cresceu. E o herói tornou-se um verdadeiro ícone nacional na própria Bélgica e, claro, foi catapultado de forma internacional, ainda que o ritmo de criação tenha caído nas décadas de 1960 a 1970. Em 1983, enquanto o cartunista produzia o 24º livro Tintin e a Alpharte, que podemos traduzir como Tintin no mundo da arte moderna, Hergé faleceu vítima de uma grave doença sanguínea, bem no momento em que desenhava o quadrinho em que Tintin estaria prestes a ser assassinado para ser transformado em uma estátua de acrílico a ser vendida por um inimigo. Vejam bem, dessa forma o livro ficou, obviamente, inacabado. Uau! Essa é de espantar. É um presságio que Tintin tem que ficar eterno. Sempre Tintin e Hergé foram temas de incontáveis adaptações, publicações e estudos acadêmicos em universidades e escolas. Alguns desenhos originais de Hergé, publicados ou ainda inéditos, vejam bem, alcançaram valores recordes em leilões. Em 2009, foi inaugurado na cidade de Louvain-la-Neuve. Não tem nada a ver com o Tintin que eu vou falar com vocês aqui. Mas, curiosamente, Louvain é a sede da Stella Artois, da famosa cervejaria Stella Artois. Então, o Museu Hergé foi dedicado ao cartunista e a Tintin, com entrada livre sempre no primeiro domingo de cada mês. Então, olha só que interessante. A gente pode ir a Louvain, visitar o museu e depois sair e tomarmos, nos deliciarmos com uma saborosa Stella Artois. Isso aqui é marketing. Sobreviventes, agora vamos às aventuras. Tintin é um repórter que vive muitas aventuras em diferentes países entre o início
e a metade do século XX, durante o contexto histórico da época da narrativa, como a Revolução na Rússia, a Segunda Guerra Mundial e a alunissagem, que é a chegada do homem à Lua. Será? Ficam aqui as indagações. Será que o homem foi à Lua realmente? Bom, isso é tema para uma outra investigação. Mesmo apresentando temas cheios de mistérios, espionagens e investigações, as aventuras de Tantan são cheias de senso de humor. O interessante em Tantan é a preocupação de Hergé em sempre contextualizar as histórias ao momento em que o mundo vivia suas tensões, gerando assim conhecimento e provocando debates, como os eventos decorrentes da Segunda Guerra Mundial, até especificamente a invasão da Bélgica pelo exército nazista. Como sabemos, ele é um jovem repórter de aproximadamente 20 anos de idade, muito educado, gentil, inteligente, culto, erudito, destemido e perspicaz, de espírito inquieto, aventureiro e curioso. Por isso, sempre está envolvido em casos de investigação criminosa ou em conspirações políticas governamentais. Por isso, muitas vezes também é até tido por vários governos como espião. Não podemos nos esquecer que Tantan foi desenhado em um período compreendido entre 1930 a 1980. E hoje tem quase 100 anos de idade. Então, é muito natural que Tantan sofresse raras alterações ao longo do tempo. Assim também não podemos nos esquecer de que, durante toda aquela época, durante todo o século XX, não havia o conceito, não havia o pensamento do politicamente correto. O mundo era totalmente diferente de hoje. Temos que ter isso muito marcado em nossas mentes quando vamos ler os quadrinhos de Tantan. Portanto, as ações de Tantan refletem, obviamente, não poderia ser diferente, o pensamento, a visão de mundo da própria civilização ocidental e a forma contraditória como essa visão se altera ao abandonar alguns preconceitos, mas também agregando outros. Por tais razões exclusivas do século XX, em suas primeiras histórias, Tantan exibe certos pensamento e comportamento eurocêntrico e colonialista. E depois, nas últimas histórias, passe a lutar pela independência das antigas colônias africanas. Na época em que foi escrito, o mundo acabava de sair da Primeira Guerra Mundial e a Bélgica, assim como vários países europeus, tinham acabado de perder as suas colônias na África. Então é muito natural que este pensamento colonialista estivesse presente nas bandas desenhadas de Tantan. É muito importante também imaginarmos, pensarmos, que quando Hergé faleceu em 1983, o mundo sequer pensava que os países da cortina de ferro, os países satélites da União Soviética, os países comunistas, pudessem fazer uma revolução contra o comunismo e que um dia o Muro de Berlim viesse a cair. Isso só vai acontecer 6 anos após o falecimento de Hergé. E claro que não teria como, naquele instante, ele imaginar situações como essas. Então, temos que ter em mente que eram como se fossem 2 planetas, ou são 2 planetas. A Terra no século XX e a Terra hoje em dia. As compleições físicas de Tantan
são características de europeus sem ancestralidades fora da Europa. Um garoto pós-adolescente, de pele clara, cabelos castanhos com um personalizado topete, sempre a vestir camisa de lã azul e calça de golfe bege, mas dependendo da região do mundo em que ele estiver, ele pode trajar as roupas típicas do local. Portanto, se ele estiver na África, vai trajar roupas típicas de caçador na África, nos países da savana africana. Se ele estiver na América Central, ele vai trajar roupas tropicais. Tantan tem sempre a companhia do seu cachorrinho de estimação, Milu. Olha ele ali, um Fox Terrier branquinho, muito mais inteligente, esperto, dinâmico e leal do que demais cães, ou até personagens seres humanos, ou até seres humanos reais, que está com o rapaz desde as primeiras aventuras. Além de Milu, Tantan tem amigos que quase sempre figuram em suas histórias, como o Capitão Haddock, um arquétipo do marinheiro beberrão e rabugento, mas de um bom coração. Professor Tournesol ou Girassol, também um arquétipo do gênio cientista e inventor das histórias de ficção. É quase surdo e por isso entende tudo errado. O cientista maluco. Os agentes também da Interpol, Dupont e Dupont, que são investigadores completamente amalucados e atrapalhados, que causam diversos acidentes quando estão em um caso. Curiosamente, eles parecem irmãos gêmeos, mas não são parentes. A única diferença é a forma de seus bigodes. Em linhas gerais, as aventuras mostram Tantan, cujo nome significa em francês Rien du tout, que significa absolutamente nada, literalmente, mostram Tantan entusiasmado com suas tarefas de jornalista, de investigação em diversos casos perigosos. Mas, com exceção do primeiro livro, ele nunca escreve uma só linha. Tantan e seu grande companheiro Milu sempre salvam um ao outro de situações absolutamente críticas e inacreditáveis. Mas, como nem tudo são flores no caminho de Tantan, ele tem seus inimigos. O maior de todos é Robert Rastatapoulos, o gênio do mal, o grão-mestre dos traficantes de ópio, uma sociedade secreta colocada sob o signo do faraó Kiosk. Abrindo um parênteses aqui, não podemos nos esquecer que Tantan foi escrito em 1929, pertinho do século XIX ainda, e havia acontecido décadas anteriores a Guerra do Ópio. Por isso é mencionado o inimigo Robert Rastatapoulos como sendo mestre, o líder dos traficantes de ópio. E esses membros formam uma quadrilha internacional. Outros vilões recorrentes são Dr. Miller, membro de uma gangue de falsificadores, o Coronel Boris, que tenta sequestrar um foguete para um governo totalitário. Boris é um nome de origem russa. E qual governo totalitário seria esse? Obviamente, a União Soviética. A obra de Hergé é matéria de artigos de jornais, revistas e principalmente material didático em escolas e universidades, sobretudo por causa da linguagem, da ideologia, o estudo da ideologia daquele tempo e dos contextos histórico, social e político daquele período. É muito importante
ter isso em mente. E é exatamente porque foram escritas há muitos e muitos anos, em um contexto mundial, com comportamento social completamente diferente do que vivemos hoje em pleno século XXI, a obra jamais deveria ser peça de polêmica por parte de grupos de direitos humanos ou proteção dos animais, pois, de novo, exatamente porque foram escritas numa época na qual não havia essa consciência. Então, como cobrar essa consciência de uma sociedade que não tinha essa consciência, não via o mundo dessa forma, não sentia o mundo dessa forma? Não se deve fazer um recorte de milênios ou séculos atrás e analisar essa fatia e julgar o comportamento, o pensamento e o modus vivendi de uma sociedade com os olhos atuais, com os olhos de hoje. São momentos completamente distintos. Da mesma forma, se no futuro sociedades fizessem uma análise do nosso comportamento hoje, no século XXI, imaginem, século XXIII, século XXIV, século XXV, analisando o nosso comportamento hoje do século XXI e nos qualificassem conforme padrões da época futura. Não faz sentido, não faz nenhum sentido. Nós devemos analisar e percebermos como era a sociedade daquele tempo para não cometer aqueles mesmos procedimentos hoje em dia. Isso sim é evolução. Devemos promover a evolução e não o julgamento. Por isso, por todo o contexto que existia na época, não faz sentido grupos e organizações do século XIX acusarem o cartunista Hergé, um homem que viveu de 1907 a 1983, notem bem, ele nasceu perto do século XIX, 1907, e faleceu em 1983, num mundo dividido pela Guerra Fria. É injusto acusá-lo de divulgar violência, crueldade contra animais, pontos de vista colonialistas, racistas, fascistas, suposta misoginia, só porque quase não aparecem mulheres nas suas histórias, até porque essas insinuações se referem apenas a alguns problemas pontuais. As próprias organizações do século XXI não afirmam que sejam constantes na série, mas os argumentos acusatórios navegam nos mares da conveniência dos vários lados. Por exemplo, na época, a Bélgica era um país onde a população era super católica e extremamente devota, por conseguinte. Então, tudo o que fosse bolchevique era ateu. Por isso, nada mais natural que o belga Hergé também tivesse um pensamento extremamente crítico ao regime soviético e o passasse para o livro, principalmente o livro Tantan no país dos sovietes ou no país dos soviéticos. Então, dentro daquele contexto histórico daquela época, Hergé expôs não apenas a sua maneira de ver a União Soviética, mas como toda a Europa Ocidental da época também via a União Soviética. Portanto, hoje deve ser considerada aceitável, pois a partir de um olhar crítico para os fatos históricos, retrospectivamente, a terra da fome e da tirania desenhada por Hergé estavam corretas, que era o pensamento da época não só na Bélgica, mas na Europa Ocidental.
E isso não tem como negar. Qual era a terra da fome e da tirania? Os fatos dizem por si só. Hoje, tais organizações acusam Hergé de ter passado ideias fascistas às histórias de Tantan. Um olhar crítico sobre os livros publicados durante a guerra são histórias nas quais não há nenhuma alusão política. Muito pelo contrário, o livro O Cetro de Ottokar, de 1939, desmente a suposta simpatia de Hergé pelo fascismo, uma vez que nessa história há duras e evidentes críticas à política expansionista de Adolf Hitler e também, por conseguinte, outras políticas também do regime nazista. Porque ao explicitar que todos os totalitarismos são nefastos, sejam eles da direita ou da esquerda, prejudicam a comunidade, prejudicam o país, prejudicam as populações. Convenientemente, essas organizações não mencionam o fato de Hergé ter desenhado um Tantan a favor de uma nova ordem política, de uma nova ordem social, que Tantan dá atenção aos menos favorecidos e, em muitas ocasiões, até toma o partido deles. E que também, em suas viagens pela América Latina, Ásia e África, demonstra um genuíno interesse e respeito pelas culturas dos países não europeus. Ninguém fala sobre isso, é conveniente. Sobreviventes. As aventuras de Tantan estão em mais de 20 livros, sendo os mais famosos O Lótus Azul e Explorando a Lua, verdadeiros campeões de vendas com números que superam mais de 5 milhões de exemplares cada um. Ao longo da criação imaginativa de Hergé e da própria necessidade dos novos roteiros das histórias, outras personagens foram agregadas para ajudar a edificar o universo Tantan. E como eu havia falado no vídeo aqui do canal, Os Crimes da Rua Morgue e outros contos de Edgar Allan Poe, que vocês vão assistir, fica aqui a dica para vocês assistirem ou reverem. Os atrapalhados e desastrados agentes da Interpol, amigos de Tantan, Dupont com D no final e Dupont com T no final, foram inspirados no detetive literário Dupin, do escritor norte-americano Edgar Allan Poe. O cartunista Hergé era uma pessoa muito modesta, simples e totalmente avessa a holofotes e, contraditoriamente, o seu Tantan ultrapassou as fronteiras belgas, trazendo-lhe notoriedade internacional após o nascimento da sua obra-prima. Claro que Georges Remy tem outras criações, mas Tantan é outro patamar. O estilo de Hergé, com a sua paleta de cores vivas, é tão peculiar, tão única, que ao longo do tempo os leitores deram-lhe o apelido de Walt Disney europeu, por também ter influenciado outros mestres na criação de outros heróis de bandas desenhadas ou histórias em quadrinhos, como os gauleses Asterix e Obelix, da dupla Albert Uderzo e René Goscinny. E sobre Asterix e Obelix também temos vídeo aqui no canal. Ainda que nenhuma nova história tenha sido publicada desde 1976, isso mesmo, 76, alguns anos antes do falecimento de Hergé em 1983,
Tantan sempre surfou na crista da onda de Nazaré, as mais altas do mundo. Tanto que em 2011 o cineasta norte-americano Steven Spielberg lançou a animação As Aventuras de Tantan, O Segredo do Unicórnio, no cinema. E foi um mega sucesso de público e bilheterias, além, obviamente, de receber vários prêmios. Não poderia ser diferente, não poderia ser diferente. O universo de Tantan sempre desperta curiosidades. Depois da Segunda Guerra Mundial, após 1945, por causa da economia europeia quebrada pelo conflito, a editora que publicava os livros exigiu mudanças no formato e reduziu as dimensões do papel, e por isso os livros teriam 62 páginas. Então, Hergé, que fez os primeiros 10 livros, só ele e a esposa. Vejam bem, só ele e a esposa. Então, ele criou uma equipe ao contratar desenhistas e roteiristas. Assim, surgiram os estúdios Hergé. Tantan também estampou várias vezes selos postais, sendo o primeiro de uma série de heróis belgas dos quadrinhos emitida pelo Correio da Bélgica em 1979 para celebrar o Dia da Filatelia. Olha que delícia, filatelia. Há muitos anos, há muitas décadas, não ouço falar sobre filatelia. Abrindo um parênteses aqui, vocês já mostraram essa arte maravilhosa para os seus filhos e sobrinhos? Filatelia. Olha que maravilha, coleção de selos. Quem vocês conhecem que hoje fazem coleção de selos? Vocês conhecem jovens que fazem coleções de selos, que se dedicam à arte da filatelia? Se vocês conhecem, são raríssimos, raríssimos hoje em dia, não? Olha que maravilha, tá aí uma dica para mostrar um novo mundo para esses jovens, essas crianças, esses adolescentes, para largarem os smartphones que estão a torporizar, anestesiar a mente de todos eles. É importante, adultos também, vamos criar esse hábito. O selo é interessante porque podemos aprender o contexto histórico, podemos aprender sobre a história de um país, aprender a capital, aprender também que cada país tinha sua própria moeda. A emissão dos selos nos mostra que cada país tinha sua própria moeda. Na União Europeia, os selos são emitidos em euro. E outros países que não fazem parte da União Europeia, os selos são emitidos nas moedas correntes daqueles países. Então, isso é muito interessante. Fica aqui a dica para mostrar a arte da filatelia. Então, como eu falava, o Correio da Bélgica, em 1979, para celebrar o Dia da Filatelia, criou uma série de selos e o do Tantan foi o número 1. E esse foi o primeiro selo do mundo a ter um herói dos quadrinhos. Olha que interessante. A Royal Dutch Post, ou Correio Real da Holanda, holandês, lançou 2 selos em comemoração ao livro de Tantan, Rumo à Lua. Claro que os selos ficaram totalmente esgotados em poucas horas após o lançamento no ano de 1999. Também na França, em 2001, os Correios emitiram um selo de Tantan e Milou. No mesmo ano, mais 2 selos foram emitidos pelo Correio da Bélgica. Um para registrar o fim da moeda franco-belga, que fora substituído pelo euro, e o outro em 31 de dezembro de 2001, para celebrar o aniversário do livro Tantan no Congo. O interessante é que esses selos, especificamente esses selos,
foram também emitidos no Congo no mesmo dia. Além dos selos, também é possível adquirir vários produtos como cartões postais, bonecos das personagens, camisetas, agasalhos, chaveiros, bonés no site da loja virtual Boutique Tantan. Basta vocês procurarem no oráculo. E agora, a maior de todas as curiosidades. No início deste vídeo, eu lhes perguntei se sabem qual foi o primeiro país do mundo a publicar, fora da Bélgica, os livros de Tantan. Vou dar-lhes 3 segundos. 3, 2, 1. Foi Portugal! A internacionalização de Tantan começou entre 1930 e 1934, quando o jovem padre português Abel Varzim cursava a faculdade de Sociologia na Universidade de Louvain, quando viu os primeiros livros de Tantan e se tornou um leitor fanático. Encantado pela personagem e todas as aventuras, o padre Varzim comprou diretamente do escritor, diretamente de Hergé, os direitos da obra e os vendeu aos responsáveis pelo suplemento infantil português O Papagaio, da revista Renascença, Ilustração Católica. Então, a primeira tradução do mundo de um livro de Tantan foi em português. A edição Tantan en Amérique, As Aventuras de Tantan na América do Norte, publicada na edição número 51 de O Papagaio, no dia 16 de abril de 1936. Que legal, maravilhosa essa curiosidade. Sobreviventes, hoje o nosso dedinho de prosa foi sobre o repórter Tantan, criado pelo cartunista belga Hergé e publicado em 10 de janeiro de 1929, como eu falei no início deste vídeo. E não chamei a atenção de vocês. Hoje é 10 de janeiro de 2025. Hoje é aniversário de Tantan e ele faz 96 anos. Felicitação, Tantan! Felicitação, Tantan! Olha que maravilha! Hoje é aniversário desta personagem maravilhosa que eu tenho muito carinho. E com o seu cachorrinho Milu, se destaca por suas ações, simplicidade e modéstia, sem nunca virar as costas às forças do mal. E estando sempre ao seu lado, sempre ao lado dos mais fracos e oprimidos, e sempre a superar as adversidades com inteligência. Essa é uma das mensagens. Sempre superar todas as adversidades que nos aparecem com inteligência. Assim podemos evoluir. Hergé criou mais de 20 aventuras, o que torna muito difícil escolher o melhor. Mas entre os meus livros favoritos estão Tantan na Terra dos Sovietes, ou Soviéticos, Tantan no Congo, Tantan na América, Os Charutos do Faraó e o Lótus Azul. Vejam ele aqui em francês. Em francês, olha que maravilha. Olha só, vou mostrar para vocês como é bonito o álbum, todo em francês. Maravilha, maravilhoso. Vou lhes mostrar. Essa aqui é uma lista de países onde ele foi publicado. Essa edição aqui é de 1974. Vejam só, 1974.
várias listas desses países aqui. Inclusive, muito interessante também, que tem aqui a União Soviética. E aqui é interessante porque tem a lista de línguas: chinês, árabe, basco, tem bretão, tem catalão, chinês, coreano, esperanto, tem em galego, grego, indonésio, italiano, malásio, tem occitano. Occitano é uma língua falada na Provence francesa. Tem vários aqui, olha só, muito interessante. Servo-croata e por aí vai. E aqui temos as historinhas de Tantan. Vejam só que maravilha. Vejam que maravilha. Muito especial essa versão aqui em francês. Mágico. 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 E na contracapa nós temos vários álbuns de Tantan. Essa é a versão em francês que ganhei de presente do meu grande amigo Ade. Salut mec, merci beaucoup mon ami. Merci beaucoup mon ami. E também gosto de O Caranguejo das Tenazes de Ouro, O Tesouro de Rakan o Terrível, O Templo do Sol, Tantan no Tibete, As Joias de Castafiore. Estão aqui os títulos, vocês podem adquirir essas versões em português. E os de vocês? Quais são os livros preferidos? Escrevam aqui nos comentários. Lelotos Blosse si. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida, leveza na família, leveza nos trabalhos e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu! Salut! Au revoir!